O Mena de Troyes mais famoso do século XIX. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Certamente você já ouviu falar no escritor Victor Hugo. Ele foi realmente um dos homens mais notáveis da sua época. Enquanto aqui no Brasil, o triângulo amoroso mais famoso foi o triângulo entre Dom Pedro I, Dona Leopoldina e a Marquesa de Santos, na França, o Mena de Troyes, o triângulo amoroso mais famoso, foi certamente o de Victor Hugo com a sua esposa Adèle Fauchet e a sua amante Juliette Dutré. A palavra Mena de Troyes tem o significado de tarefa a três, né? Ou seja, Ménage significa uma tarefa doméstica. Quando simboliza o Ménage à Trois, ela vai para a vida íntima do casal, ou seja, um relacionamento a três. Isso ficou muito popular, principalmente na vida de Victor Hugo, porque o caso dele com a Juliette durou 50 anos. Mas vamos por etapas. Victor Hugo nasceu no ano de 1802. Quando ele nasceu, estava finalizando ali a Revolução Francesa, e quando ele tinha 2 anos de idade, Napoleão tornou-se imperador da França. Quando ele tinha 18 anos, a monarquia voltou à França. E ele se tornou um monarquista, um senador. Mas o termo Ménage à Trois já tinha sido citado anteriormente por Balzac. Só que começou a entrar nos jornais por conta dessa relação de Victor Hugo, que volta e meia aparecia nos tabloides. Mas o que pode ter influenciado muito na vida de Victor Hugo é que os pais dele também viviam dessa mesma maneira. Ou seja, ele era filho de um general, um militar, com a sua mãe, que era uma lady, uma mulher muito rica. E quando ela se casou com o pai dele, com 15 dias o pai traiu a mãe. E a mãe se achou também no direito de traí-lo. Então, numa festa, que eles frequentavam muitas festas, ela conheceu um homem chamado Victor, e ela teve um relacionamento com esse homem, ele se tornou amante dela por muito tempo. E muita gente acha, inclusive, que Victor Hugo é filho desse Victor, que, aliás, virou padrinho dele. Mas, assim, na época não tinha DNA e a gente não tem como saber se realmente ele era um filho bastardo, um filho da amante da mãe. Mas, enfim, depois ele se casou com a Adèle Fauchet, que era seu amor de infância. A mãe dele era muito rígida, não queria de jeito nenhum que ele se casasse com a Adèle. Ela achava que, por ele ser um intelectual, ele foi premiado com 18 anos na Academia Francesa, ele tinha que ter uma mulher mais à altura dele. Mas ele era apaixonado por Adèle. Inclusive, o seu irmão Eugênio também era apaixonado por Adèle. E eles se conheceram assim no parquinho, na infância mesmo. Era aquela paixão de vida inteira. Tanto que, quando o Victor Hugo se casou com a Adèle Fauchet, o seu irmão Eugênio entrou numa paranoia e enlouqueceu de verdade, porque ele também era apaixonado por ela. Ele recebeu uma medalha, uma moção, né, de oficial da Legião de Honra do rei Luís Felipe I, que o protegia de muitas coisas, inclusive de ser preso. Ele não podia ser preso de forma alguma. E adultério na França era crime, mas mesmo assim, por conta dele ter essa medalha de honra, ele não podia ser preso. Mas ele foi um cara super narcisista, com a amante principalmente, né? Porque a amante dele, ela fazia a conferência dos textos deles, a revisão, ele era um cara assim, muito workaholic, obcecado por trabalho, trabalhava o tempo inteiro. Então ele manuscrevia muito rabiscado, então ela ia lá, passava tudo a limpo, ela tinha uma caligrafia muito bonita. E mesmo assim, ele não pagava um centavo a ela. E as pessoas sabiam daquilo que ela vivia quase que miseravelmente. Ele dizia que uma mulher não tinha que aceitar presentes de homem, porque ele já sabia do passado dela de cortesã. Então foi uma relação muito machista, né, muito doentia, principalmente para Juliette. E fora a Juliette, ele tinha outras amantes também. E a Adèle sabia de tudo, mas ela tinha tido um caso com um cara com quem ela escreveu uma biografia, inclusive de Victor Hugo, e ele não perdoava ela por isso, porque o cara era amigo dele e ele contou pra ele, né, a história, que eles estavam tendo um caso, né, porque ele era um homem muito ausente e tal. E primeiramente ele pensou em se separar, depois ele disse que não, que ele iria ficar com a esposa dele até morrer. E ficou mesmo com a esposa e com a amante até a morte das duas. Então, assim, na verdade, a Adèle, ela não se importava muito dele ter amante, porque ela não gostava de ter relações sexuais com ele. Inclusive, o trauma já vinha desde a lua de mel, que ela disse que ele foi muito violento, tá? Ela escreveu nos diários dela, né? E ela não curtiu o sexo com ele. Mas ela sabia da existência da Juliette, sabe? Ela, inclusive, era secretária dele, trabalhava com ele diretamente na casa do casal. E mesmo ela tendo traído ele somente uma vez com o amigo dele, pelo menos pelo que se sabe, né? Pelo que se lê nos diários,
Ele nunca a perdoou pela traição. Ele conhece a Juliette quando ela tinha 26 anos e estava atuando numa peça escrita por ele. Ele, na época, tinha 32 anos. E eles tinham assim, um relacionamento que era tão público que eles tiravam, inclusive, férias de um mês todo ano para poder passear os dois e ficarem juntos em algum lugar. Ele não viajava com a esposa, ele viajava com a amante. Inclusive, quando a filha dele, Leopoldine, faleceu afogada no Rio Sena, num outro caso que eu já contei aqui no canal, já contei aqui na página, ele estava na companhia da amante. Foi a amante que leu no jornal que a filha dele tinha morrido enquanto eles estavam tomando um café na Espanha. E a morte da Leopoldine abalou muito ele. Foi quando ele começou a procurar também as mesas de espíritos, né, as mesas kardecistas da época, e começou a acreditar no duísmo, né, que é um tipo de teísmo, tipo, uma pessoa acredita em algo, mas não sabe em quê. Então ela começa a se jogar em várias religiões, né, porque ela acredita num ser superior que é organizador do universo, mas não sabe o que é aquilo, se é um Deus, se é um sentimento, não sabe bem o que é, mas acredita que existe algo superior. E ele começa a focar muito nisso, ele para de escrever um tempo, ele fica bem abalado com o falecimento da filha. E logo depois a amante também perde a única filha, né? A filha dela morre com 21 anos de tuberculose. Então eles se uniram muito nessa dor, e aí mesmo que eles não se separavam mais. Quando ele tinha 42 anos, ele já tinha o caso com a Juliette há 10, ele conhece então Leonie Biá, que também era uma atriz, que era novinha. Ela tinha 24 anos. E ele se apaixona por essa mulher, então eles começam a ficar hospedados em hotéis com nomes falsos, até que... Só que ela era casada com um pintor famoso. E o marido começa a desconfiar dessa história e contrata alguém para segui-la e acaba descobrindo, dando um flagrante num hotel, vira maior escândalo, os hóspedes chegam, o marido chega com a polícia e Vitor Hugo vai abrir a porta lá sem camisa, a mulher tá nua na cama e tal, então dá aquele babado mesmo, o marido dá parte daquele adultério, porque naquele caso ali ele vai, apresenta a medalhinha dele lá do rei, diz que não pode ser preso, e a amante podia ser presa, e ela foi presa, ficou presa por 2 meses. E depois que ela foi liberta, a mulher dele, né, a Adele, começa a se aproximar dessa amante para poder derrubar a Juliette, porque ela sabia o tempo todo do caso dele com a Juliette. Porque quando aconteceu o rolo do jornal, quando aconteceu o escândalo deles serem pegos em flagrante, quem protegeu ele foi a Adele. Porque quando começou aquela história toda, ele se escondeu dentro da própria casa. E a Adele dizia que ele estava viajando, né? Inclusive a amante já tinha batido lá para procurar por ele, para saber daquela história que saiu no jornal, dele ter sido pego em flagrante no hotel com a outra, né? Com a Biá. E acabou que quem protegeu ele o tempo todo foi a esposa. Em 1852, acontece o golpe de Estado de Napoleão III e Vitor Hugo é exilado. A Adele vai com o marido, mas ela resolve voltar para Paris, depois ela vai para a Bélgica. E quem vai para o exílio com o amante, a Juliette, e fica lá por 19 anos. A Adele escreve várias peças, ela escreve alguns livros também, ela escreve o diário do relacionamento dela com o marido, sem citar em nenhum momento a amante. Mas ela escreve uma carta aos filhos que se algo acontecesse com ela e ela falecesse, que eles entendessem que o relacionamento do pai com a Juliette era algo mais forte do que o casamento dela com ele. Uma vez saiu numa nota um escândalo também sobre o relacionamento dele com a Juliette, falando que ela era uma antiga cortesã e ele sabia disso e ela estava vivendo miseravelmente por conta desse amor por ele. E ele fala assim, você é uma mulher nobre, Paris não pode te atirar pedras, eu posso. E ele vai fazer uma visita à Adele quando ela estava morando na Bélgica e ela acaba tendo um AVC e morrendo justamente nos braços de quem? De Vitor Hugo. Ele enterra, faz seu sepultamento. E sabe o que ele escreve lá no túmulo dela? Adeus, morta, perdoada. Ou seja, ela traiu ele uma vez, ele traiu ela a vida toda e ele escreve isso, tirando todo o merecimento da vida dela como esposa, como mãe, como escritora, como todo o apoio que ele teve na vida dessa mulher. E ele tinha um caderninho que ele anotava todos os relacionamentos extraconjugais que ele tinha. Ele escrevia em latim e esperanto, para poder ninguém saber o que estava escrito ali. Adele falece, Juliette falece, e ele falece depois, com 73 anos, e ele tinha um caso com uma mulher de 45 anos nessa fase. E ele nem era bonito, né, gente? Vamos, venhamos e convenhamos.